Olá, tudo bem? Sou o Minoru Ueda. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Pode deixar, fica tranquilo, não é autojulgamento, autocobrança, não. Autoconhecimento. Como que quando a gente descubra, né, o que é um benefício quando a gente descobre o poder do autoconhecimento para os nossos objetivos? Sim, para os nossos objetivos pessoais e profissionais. Esses objetivos profissionais e pessoais, eu lembro no início da minha carreira, faz alguns anos, uma das primeiras palestras que eu ouvi foi de um consultor fantástico. Eu observei que ainda ele está compartilhando conhecimento com a gente. Eu lembro que porque eu no início da carreira, eu atuei como office boy, também fazendo montagem de salas de aula e tirava fotografia e tudo isso. Então eu tive a oportunidade de acompanhar, né, esses professores, esses consultores, compartilhando o seu conhecimento. E eu lembro que esse professor, esse consultor, né, hoje ele atua como headhunter, como uma pessoa que faz todo um trabalho com executivos. Eu lembro que ele também teve uma grande trajetória de família humilde e tudo isso, e ele enfatizava a importância da leitura, a importância que as gerentes na época, né, todos eles, os jovens executivos ou todos os executivos, a importância da leitura. Naquela época eu tinha, então, um incentivo não apenas da atuação lá na sala de aula, que eu estava montando a sala, fazia as cópias das apostilas, né? No banco lá tinha uma mini gráfica, né? Que fazia as reproduções e tudo isso, então eu acompanhava, levava, trazia as cadeiras, subia, enfim, tudo isso, mas também onde eu atuava também, quando eu estava interno, era relacionado também, tinha um jornal empresarial. Então as pessoas também incentivavam a leitura. Círculo do Livro, você é dessa época? Se você conhece Círculo do Livro, você talvez esteja muito próximo do século passado, como eu. O Círculo do Livro era sempre tinha um representante. O representante, ele sempre estava com um terno, gravata, vinha com a faixinha. Mensalmente a gente assinava e aí tinha os livros, a gente escolhia os livros, enfim, livros de capa dura, né, umas obras fantásticas, a importância da leitura. E nessa importância da leitura, por que o poder do autoconhecimento tem a ver com esse processo da leitura? Hoje eu participo de um grupo de leitura incentivado pelo professor Elton, e uma das obras que a gente está lendo agora é essa obra aqui, Não Desperdice a Sua Vida. E fazendo aqui essa leitura do monge alemão, chamado Anselm Grun, acho que é assim, né? Me perdoe. Minha filha está aprendendo alemão, então eu estou tentando, mas o monge Anselm, né? Grun, ele fala, e eu até iniciei aqui, que é um livro que ele vai nas duas reflexões, nas duas jornadas. Eu até falei, eu coloquei como nome as duas linhas do tempo. Tanto para os jovens que estão iniciando a sua vida, a sua trajetória, né, profissional, de vida, quanto aqueles, ele até comenta aqui, as pessoas que estão na sua segunda fase de vida, né? Aqui o título deixa eu até para não trair, né, a minha memória, ele fala que, deixa eu ver, então os títulos são muito sensível e provocativos, né? Então, aqui existe o garantir-se, né? Muitas vezes você olhando só para você, né? Aquela questão, só olho para mim, aí a minha carreira, tudo isso, tal. E ele traz aqui, no segundo, a contemplação equivocada, contemplar-se internamente e não olhar a contemplação para o outro, né? Outro terapia, né? Não é a denominação dele, mas que a gente compartilha muito no processo da questão da empatia. Aqui, ó, pessoas idosas que não viveram, né? Então, ele traz essa jornada do autoconhecimento para os jovens e para aqueles que já que estão no processo da sua segunda fase, né?
no seu dia a dia e tal. Mas por que eu quero conversar sobre a questão do autoconhecimento e baseando também nessa leitura, nesse clube do livro que a gente está trazendo aqui? Então ele comenta que muitas vezes a gente fica num processo de querer segurança e não toma decisões. E aí isso vai trazendo muitos limites. Então, tem as duas pontas, né? Aquela pessoa que acredita em tudo e não coloca limites, ou as pessoas que colocam limites. Mas aqui ele quer trazer que quando a gente tem um processo de autoconhecimento que não elabora o processo da autoeficácia, que é um conhecimento bárbaro do professor Albert Bandura, que ele fala sobre autoeficácia, e a psicologia positiva, ela traz também essa conexão. Isso é muito legal, pessoal. Os capitais psicológicos positivos, você conhece? Vou compartilhar com você aqui. E inscreva-se no canal também, porque a gente vai trazendo aqui, através dos seus comentários, uma conexão. E foi até um comentário de um aluno que ele falou: professor, fala um pouco mais sobre os capitais psicológicos positivos, porque ele está muito relacionado aos estudos organizacionais, mas para a nossa vida. O do professor Lutens, né? Ele pesquisou e trouxe que 4 capitais psicológicos positivos são importantes: otimismo, esperança, resiliência e autoeficácia. Vamos trazer a questão da autoeficácia relacionando com o autoconhecimento. Quando a gente traz essa questão de limites e trazer os pontos fortes, né? Os pontos fortes. O que gera a sua autoeficácia? Quando você reconhece seus talentos e seus pontos fortes na sua jornada. Mas Ueda, eu estou iniciando a minha carreira. Ok, lembra da sua época na escola, no ensino fundamental 1, fundamental 2, no colegial, na faculdade, ou até mesmo dos feedbacks. Então isso está relacionado muito ao que você faz bem. E o que você faz bem está linkado a um dos pilares do Ikigai. Ueda, o que eu não sei o que é o Ikigai. A gente tem alguns vídeos, mas o Ikigai é sentido da vida, uma filosofia japonesa, dos estudos de pessoas centenárias, que permite, que observaram que gerava qualidade de vida nessas pessoas. Pessoas centenárias com qualidade de vida. Então, 4 perguntinhas. O que eu faço bem feito, né? O que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, né? O que gera esse sabor que o professor Mihaly Csikszentmihalyi do Flow fala assim, o que eu entro no fluxo. Terceiro aspecto, que eu sou remunerado, essa remuneração pode ser emocional ou financeira, né? Financeira, gente, né? E tudo isso. E o quarto, o que faz bem para o mundo, que pode gerar e faz bem para o mundo. Esse é o Ikigai, né? Então, aqui o monge Awesome, alemão, ele diz o seguinte: quem define seus limites como cedo demais, jamais entra no fluxo da vida, sempre estará com freio puxado. Então, não coloque limites. É bem aquilo, ó. Vamos trazer as reflexões ecológicas das decisões baseadas no método socrático, né? Faz bem para você? Faz bem para as pessoas que estão ao seu redor? Faz bem para a sua empresa, para a sociedade, para o seu condomínio, para a sua igreja, para a sua entidade de voluntariado? Faz bem para a sociedade? Faça. Não coloca limites na sua vida, né? Eu tenho um amigo que é médico pediatra, ele fala assim, que o pior do que ter cicatrizes na pele é ter cicatrizes na alma. Olha, eu falei, mas doutor, como que isso significa? Crianças que deixaram por superproteção de brincar, por medo, de repente, de machucar, e aquilo deixou cicatriz na alma, né? E aí vai gerando pessoas que procrastinam ou pessoas que querem ser perfeitas em todos os momentos, né? E aqui, eu até coloquei aqui as reflexões né, de observação. Eu gosto muito de escrever, mas eu estou escrevendo, nos últimos anos, escrevendo com lápis, né? Escrevendo com lápis. E a gente vai, né, depois do ano, tudo isso, mas ficam as nossas marcas. Falar em nossas marcas, eu não sei se você já viu aquele filme, Sempre Te Amei, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Foi a tradução aqui no Brasil, de um filme de um bibliotecário
Deixa eu lembrar aqui, que eu lembrei da cena. A cena é assim, a pessoa mora em Nova York, uma leitora, ela está com um livro no Central Park lendo, e ela passando os dedos, né, no livro. Olha que cena! Para quem gosta de livro, é, ela passa os livros e ela começa em um livro, acho que é do século XVIII, não, do século XIX, e ela fala, quantas mãos passaram por aqui, quantos dedos e quantas reflexões. A história, então, dessa nova-iorquina, dessa norte-americana, que se corresponde e aos livros raros através de um profissional de uma livraria em Londres, né? Então tem toda uma história muito bonita essa história de uma paixão de ambos pelos livros. Ueda! Então vamos lá, vamos refletir aqui. E aqui, nessa aula, porque isso tem a ver com autoconhecimento? Porque ele tem um capítulo aqui que ele faz uma provocação, girar em torno de si mesmo. Então aqui ele faz um comentário, o universo dele aqui, ele comenta de outros, né, das pessoas, dos padres e tudo isso, e ele fala que muitas vezes, não apenas, né, as pessoas que estão no seu convívio, mas também fora, muitas vezes as pessoas, elas ficam apenas concentradas no linguajar, né, nos seus próprios interesses, nas suas necessidades. E ele diz que é importante, então, colocar também o foco na outra pessoa. Isso a gente sabe, né? Mas aqui ele fala assim, muitas vezes a alma está parada, está estancada, perderam a vivacidade. Só poderia ser recuperada se aceitassem o desafio da metade da vida, isto é, seguir o caminho para dentro, descobrir um novo sentido para esta fase de existência e refletir sobre as marcas que pretendem deixar no mundo. Olha que interessante, né? As marcas que querem deixar no mundo. E aqui ele fala assim, mas e quem então é o meu próximo, né? Então ele pega, o roteiro dele, né? O roteiro dele, ele faz as conexões com o evangelho e tudo isso. Ele comenta aqui, Jesus lhe conta a história do bom samaritano, né? E lhe pergunta quem se mostrou mais próximo do homem assaltado pelos ladrões. E ele fala, e aí tem o diálogo que está aqui em Lucas, né? Capítulo 10, versículo 37, aquele que teve pena dele. Então Jesus lhe disse, vai e faz o mesmo. Então, e aqui ele faz uma provocação no final dessa página, ele fala assim, muitas pessoas permanecem só no nível teórico, né? Só no nível teórico, mas é importante, então, praticar isso. Então, o processo do autoconhecimento tem a ver com a nossa prática para fazer as conexões com as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, se você, por exemplo, descobre que seu ponto forte é a comunicação e compartilhar, compartilha na prática com outras pessoas, compartilha o seu conhecimento. Se você observou que seu ponto forte é organizar, compartilha também com as outras pessoas esse seu ponto forte. Por mais que atualmente você não receba os feedbacks, por mais que você não é remunerado para isso, né? Se a gente trazer o processo do Ikigai, por mais que de repente você não vê, mas isso está fazendo diferença para o mundo, eu não estou verificando. Eu conheço várias pessoas e você deve conhecer várias pessoas que por vários motivos tiverem seus desafios, começaram a atuar no voluntariado lá e uma atividade que hoje ele ou ela é remunerada naquele momento e até mesmo podendo até hoje ser melhor remunerada do que era anteriormente. Então o processo do autoconhecimento é importante aqui. E um aspecto também importante nesse processo do autoconhecimento, aqui, e fazendo essas conexões, incentivado também pelo professor Elton, de algumas reflexões que ele fez também sobre a obra A Única Coisa, essa obra fantástica. Eu gosto muito de escrever quando eu li pela primeira vez esse livro, né? Eu não sei se aqui eu escrevi, foi em 2017, eu sempre coloco aqui, novembro de 2017, não dá para ver, mas a primeira vez que eu tive contato, e aqui nessa obra ele fala sobre a única coisa, mas ele tem aqui um título que acho que tem muito a ver com o processo do autoconhecimento,
Acho não, eu tenho absoluta certeza, porque a gente trabalha muito isso, principalmente nos nossos workshops sobre liderança positiva, sobre valores, né? Nas mentorias é uma das ferramentas que eu trabalho, e eu posso aqui compartilhar com você, que são as hierarquias de valores. Os valores nos motivam. Quando você tem consciência dos seus valores, você fala, opa, eu já sei porque isso eu fiz essa escolha. Ela permite tomar decisões. Quando você não tem muita consciência do seu valor, por isso que o autoconhecimento é muito importante, você é influenciado por outras pessoas. E quando você é influenciado positivamente, ok, mas quando os valores da outra pessoa não estão integrados também aquilo que você acredita, então é importante você entender quais são os seus valores. E nesse subtítulo que é Viver é um ato de balancear, então o que é o balancear? É uma questão de prioridade. Então, para que a gente tenha um autoconhecimento, a gente tem que observar quais são as nossas prioridades. Para que quando você chegar aqui, ó, fazendo uma conexão com a obra Não Desperdice Sua Vida, quando você chegar na sua meia-idade, eu não sei se a sua meia-idade é 30, 40, eu conheço gente que chegou pela questão biológica na meia-idade, sei lá, meio século, mas ainda não tem a maturidade de tomar decisões, aquela maturidade de também fazer a autoterapia, ainda percebe que o seu ego, né, está nas coisas externas, quer ter um procedimento de achar melhor pelas coisas materiais, e aí tudo bem, né? Ainda não chegou, ainda na reflexão significativa de permitir que você possa auxiliar outra pessoa a respirar melhor, né? Então se inscreva nesse canal que a gente vai compartilhando mais, vou fazendo esse convite, mas você deve estar interessado que isso tem a ver com autoconhecimento e essa obra, A Única Coisa, porque ele trabalha aqui os autores, o Keller e o Papa Sam, eu estou falando igual japonês, né? Mas o Chey, né? Ele trabalha aqui, ó. Trabalho é bola de borracha. Então, o que é isso? Então ele diz o seguinte, ó. Pense que você está equilibrando 2 baldes. Separe sua vida pessoal e profissional em 2 baldes distintos. Não para setorizar, não para falar isso é isso, não. Não é isso. Mas para balancear. A importância de você balancear sua vida profissional e sua vida profissional. Então, pessoal e profissional. Por isso que o processo do autoconhecimento impacta nas nossas decisões e no nosso relacionamento. Então, balanceie o balde do trabalho. Entenda o trabalho como uma habilidade ou um conhecimento que deve ser dominado. Então, o professor aqui, o Anselm, também faz essa provocação nesse livro. Ele fala que muita gente fica no trabalho, e até no trabalho da questão monástica ou da questão religiosa, por fuga, porque não consegue equilibrar o outro balde também das reflexões pessoais, da vida pessoal. Eu tive contato na semana passada com um executivo que hoje está passando por desafios de saúde, e ele me ligou, né, no final de semana. Ele falou, desculpa, professor, eu estou ligando, mas ele está fazendo tratamento, tudo isso, mas eu estou num momento assim, de muita reflexão, e aquilo que você me falou alguns anos atrás, agora está caindo a ficha do século passado, né? Estou fazendo conexão, porque foi uma época que eu atuava na empresa onde ele é executivo, e nos workshops de liderança positiva a gente estava trabalhando em hierarquia de valores. Ele está uma ascensão muito grande na carreira, e teve um momento que a gente foi trabalhando em hierarquia de valores através desse exercício, a gente utiliza também filmes, a gente bastante roda de conversa, vários diálogos e tal, e nos diálogos ele falou assim, mas professor, eu não posso esvaziar que eu li balde, né? Eu não posso esvaziar agora, né? Aí eu falei assim, o que a gente está falando não é você esvaziar. Eu usei o termo às vezes é necessário desacelerar. Eu falei, na época eu estava já trabalhando muito o Ikigai, né, na questão da organizacional e no Ikigai individual, e a gente estava trabalhando a mandala do Ikigai. E quando chegou essa questão do equilíbrio, né, já que a gente também atua muito na questão emocional, ele fez essa reflexão naquela época. Ele falou, não, professor, porque quando a gente está muito bem profissionalmente, a questão pessoal vai tudo bem. Mas hoje ele está passando por alguns desafios,
E ele me ligou e ele falou assim, e eu estava com esse livro, né, a gente está agora nessa questão, e ele falou, você pode me indicar um livro, né? E ele é muito rápido, muito inteligente, né? E eu falei do livro aqui, ó, Não Desperdice Sua Vida, né? É um livro com a vertente de um monge católico, então, né, não é a crença religiosa dele. Ele falou, olha, mas separa o joio do trigo. E ele fez lembrar do processo, né, da única coisa, quando a gente reflete. Por quê? Os autores da obra A Única Coisa, eles trabalham muito com a metáfora. Então ele fala assim, o trabalho é uma bola de borracha. Se você derrubá-la, ela quica de volta. As outras 4 bolas são de vidro: família, saúde, amigos e integridade. Eles são feitas de vidro. E quando é uma bola de vidro, não quica, quebra. Por que eu estou fazendo essa reflexão com autoconhecimento? Porque esse executivo, quando ele me ligou no final de semana, ele falou, professor, a minha bola de família, eles estão me apoiando. Meus amigos, com muita honra ele me colocou entre os amigos, você está me apoiando. A integridade, ele é um profissional íntegro, ético. Agora a saúde, eu tenho que investir agora mais, né? E eu lembro que uma das últimas conversas que eu tive na empresa lá com ele, eu falei assim, que tal, né? Ele falou assim, mas professor, me dá um conselho. Eu falei, ah, se conselho fosse bom, né? Mas eu comentei com ele sobre as comunicações positivas. Eu falei, que tal você enriquecer o seu vocabulário transformacional com palavras, com frases que possam também gerar, né, coisas boas para você, alimentar você porque quando você fala algo, quem escuta primeiro é você. Então ele tinha um hábito, né, de um grande desafio de falar algo e falar mas, né, aí essa é uma dica. E aí eu comentei com ele e falei assim, ao invés do mas, utiliza ao mesmo tempo, né? Então ele dava o feedback, por exemplo, ele trabalhava um feedback de reconhecimento para um colaborador, para uma colaboradora, e ele engatava, mas você precisa melhorar a gestão do tempo e tal. E eu falei, olha, quando você trabalhar o feedback, trabalha a palavra ao mesmo tempo. E e isso eu lembrei agora, ele falou assim, nossa, professor, lembra do ao mesmo tempo? Eu falei, lembro. Isso melhorou o relacionamento com os meus filhos. E não sei se é isso, mas ele falou, olha, o ao mesmo tempo, hoje, está sendo ao mesmo tempo eles me apoiarem. Pessoal, olha como que é importante a comunicação positiva no nosso dia a dia para gerar um relacionamento positivo e como é que é importante a gente se ouvir primeiro para observar o meu tom de voz, como que anda, meu não verbal. Isso também é autoconhecimento. Como que o seu tom de voz chega na outra pessoa, como o seu não verbal é com a outra pessoa também. Isso a gente vai praticando cada vez mais a autoterapia, não é mesmo?